Fala pessoal, professor Eduardo aqui mais uma vez trazendo o melhor da informática para concursos. Hoje, de forma especial, vamos trabalhar conteúdos aí da PP Alagoas. Você que vai fazer então aí o conteúdo e vai fazer o concurso da PP Alagoas, fica com a gente para você poder ver muitas dicas especiais aqui que são importantes para o seu concurso aí da PP Alagoas, ok? Bora lá então, primeira questão aqui na tela com a gente. Vamos lá. Vamos lá, vamos ver se vocês estão bons, vamos falar sobre muita coisa sobre a parte de segurança da informação aqui hoje, só para você poder saber qual que é o conteúdo que nós vamos abordar com você aqui agora, então é parte de segurança da informação e eu acho que tem muita coisa interessante para você poder ficar ligado aí para a hora da prova você não errar. Vamos lá então, primeira questão, olha, o vírus pode enviar cópia, deixa eu pegar um pincel aqui, né, pegar um pincel aqui, ixi, cadê o apagador, sumiu, mas tudo bem. Então, um vírus pode enviar cópias de si próprio automaticamente pelo e-mail do usuário? Isso aqui é certo ou isso aqui é errado? Mais uma vez, vamos ler. O vírus pode enviar cópias de si próprio automaticamente pelo e-mail do usuário? Pode enviar cópias automaticamente pelo e-mail do usuário, certo ou errado? Essa resposta aqui, tomara que não, tomara que vocês que estejam aí assistindo a gente aqui agora possam acertar então a questão, mas muita gente erra ou errou essa questão quando ela foi dita em um outro concurso, tá? Então muitas confusões acontecem aqui. Então vamos ver se é certo ou errado? Resposta então está certa. Aí se deve fazer aquele ar de estranheza aí, né? O quê? Professor, você está ficando doido. Certa? Vírus? Enviar cópia de si próprio automaticamente? Não, isso aí tá errado, isso aí não. O vírus não envia cópia automaticamente, não. Isso aqui não. Só que aí você esqueceu de um detalhe importante, que é onde que a banca pega a gente nos detalhes, né? O vírus de script, presta atenção que ele fala, enviar cópia de si próprio automaticamente por onde? Pelo e-mail do usuário. Agora, se falasse para você assim, ó, vírus pode enviar cópia de si próprio automaticamente através de arquivos do seu computador? Aí não, são coisas diferentes e completamente diferentes. Um arquivo que você infecta então na sua máquina, ele só vai ser infectado e ele só vai ser propagado, né? Ou seja, as cópias só vão acontecer se você pegar aquele arquivo e copiar para vários lugares ali da sua máquina. Aí a cópia vai se propagar, precisa da ação do usuário. Só que nós temos um tipo de vírus que é o chamado de vírus de script. E como é que ele está falando que é por e-mail, tá percebendo aqui? O que esse vírus de script ele faz? Presta atenção, olha. Escrita em linguagem de script, como VBScript, JavaScript e recebido ao acessar uma página web ou por e-mail. Olha para você ver. Como um arquivo anexo ou como parte do próprio e-mail escrito em formato HTML. Então presta atenção, o formato aqui, ó, olha, o formato geralmente é o quê? Formato HTML. O que é um formato HTML, professor? É um formato de página web. HTML é um formato de marcação de texto ou hipertexto que você utiliza de programação ali para você poder construir páginas web. Então, HTML é uma extensão de páginas web que você geralmente utiliza. Então, quando você receber, por exemplo, lá por e-mail, você vai receber em anexo como parte do próprio e-mail, escrito como? Em formato HTML, tá? O formato HTML, formato de página web. Pode ser, olha aqui, ó, automaticamente executado, olha, automaticamente executado dependendo da configuração do navegador web e do programa leitor de e-mails do usuário. Então, dependendo da configuração que você tiver, esses vírus de script, sim, eles podem ser sim, ele pode ser automaticamente executado, como aqui mesmo está falando na questão. Então, não confunda vírus, na verdade, que vocês estão acostumados, vírus de computador, com vírus, na verdade, que ele está falando aqui, que ele pode ser replicado aqui automaticamente por e-mail do usuário, pelo e-mail do usuário. De que forma que isso é feito? Geralmente através de vírus de script. E vírus de script tem essa característica de poder, sim, automaticamente ele ser executado aqui, né? Então, e enviar cópias de si próprio para vários e-mails ali. Isso pode acontecer sim, mas é apenas vírus de script. Não esqueça desse detalhe que é muito importante. Tem muita gente que confunde
Por quê? Acha que vírus de computador ele não pode ser replicável, porque depende da ação do usuário, não é isso? Ele fica hospedado, ele depende de um hospedeiro para ele poder ser, para ele ser executado, ou seja, ele precisa ficar em algum lugar, num programa, num arquivo, para que o usuário depois possa ir lá executar e assim a ação danosa acontecer. Então isso aí que você já ouviu falar, isso tudo está certo, gente, nada disso está errado. O que você precisa de entender é, por aqui está falando sobre e-mail do usuário, a forma então de infecção que agora é diferente, né? Então aí nós temos os vírus de script. Espero ter ficado claro para vocês aí, vocês terem anotado esses detalhes aí, até para vocês, né, se por acaso cair alguma coisa dessa na prova, vocês não errarem e saírem lá da prova. Muita gente errou essa questão por desconhecer esta dica que nós estamos dando aqui, olha, de graça para você aí. Você que nos acompanha aí da Monster Concurso, sempre tendo dicas importantes e gratuitas, muitas dicas gratuitas no YouTube, né? Então você está nos acompanhando aí, você consegue então ter essas dicas aí importantes para você levar para o seu concurso que você está fazendo. Vamos lá ver mais uma questão? Bora lá então, mais uma. Ó, qual o nome do dispositivo ou programa de computador utilizado para capturar e armazenar dados trafegando em uma rede de computadores, que pode ser usado por um invasor para capturar informações sensíveis, como senhas de usuários, em casos onde estejam sendo utilizadas conexões inseguras, ou seja, sem criptografia. Então ele está perguntando aqui qual que é o dispositivo do computador responsável por capturar e armazenar dados que estão trafegando, então, em uma rede de computadores. Qual é o tipo de dispositivo, então, que ele pode ter a capacidade aqui, né, de poder, então, capturar e armazenar dados que estão trafegando em uma rede de computadores? Ô, gente, precisa ficar muito bem claro o que a questão está pedindo. Tem gente que olha o restante da questão, acha que ele está querendo, então, achar aqui embaixo, né, um possível lá invasor, tá vendo? Ó? Né? Ou seja, isso aqui é só uma característica, né, que alguém vai usar, então, dados que estão sendo capturados aqui por esse dispositivo para poder fazer alguma ação danosa contra a empresa, por exemplo. Mas qual que é o dispositivo que faz isso? Né? Então, ele está perguntando, letra A, é o antivírus? É o sniffer? É o código malicioso? Letra D, é o DDoS, é o backdoor, né? Qual que é? Letra a letra B, a letra C, a letra D ou a letra E? Qual seria a resposta correta aqui para essa questão? Resposta correta, então, que nós temos é a letra B de bola, sniffer. Sniffer, na verdade, ou sniffing, né? É, então, esse dispositivo que é uma técnica que consiste em inspecionar os dados trafegados em redes de computadores, olha, por meio do uso de programas específicos chamados de sniffers. Sniffing é a técnica. Então, dentro do sniffing você tem o quê? Os programas que usam então essa técnica para poder então inspecionar ou capturar os dados que estão trafegando na rede, que são os programas chamados de sniffers. Sniffers. Então isso aqui é importante. Isso aqui é importante quando ele fala sobre um invasor poder ir lá e capturar informação sensível, se por acaso ali como senha de usuários, tá vendo? Porque esse programa aqui, ele consegue capturar várias coisas e tráficos que estão acontecendo dentro de uma rede de computadores. E se por acaso você tem uma falha, por exemplo, né? Alguém que vem de fora e consegue acessar, por exemplo, esse programa que a empresa utiliza lá dentro dela, que está coletando todos os dados da rede, olha a quantidade de informação que essa pessoa vai estar nas mãos para poder fazer o que ela bem entender. Ela vai ter acesso, por exemplo, lá a usuário e senha de login e senha de usuários, vai ter acesso, por exemplo, às principais coisas que a empresa acessa e aonde que acessa. Então tem muitas coisas, tráfego de rede, aonde que os principais tráfegos que acontecem dentro da rede da empresa. Então pode criar vários tipos de complicações, então, para dentro da empresa, se por acaso um invasor entrar e conseguir acessar esses dados aqui do sniffer ou sniffers, né? Que é
um programa que está fazendo essa captura desse tráfego de rede. Então, muito importante isso vocês poderem entender. Não é um antivírus, não é um código malicioso, não é um DDoS, que é uma negação de serviço, né? Não é um backdoor também, que é um tipo de malware, né? E não é um antivírus também completo, com certeza também não é. Ok? Vou lá para mais uma questão? Mais uma questão então aqui na tela com a gente. Vamos lá. No Google é possível filtrar resultados de pesquisa explícitos utilizando-se a configuração Medlook, Headlook, Safe Search, Google Privacy ou Privacy Just. Qual que é a configuração correta aqui, né, para mim poder fazer o quê? Presta atenção, filtrar resultados de pesquisas explícitos utilizando qual configuração? Se eu não quero deixar a minha pesquisa aberta para poder mostrar todo e qualquer tipo de coisa, eu vou utilizar então algum tipo de filtro. Qual que é? Letra A, a letra B, a letra C, a letra D ou a letra E. Qual seria então a nossa opção aqui que nós temos, que é a opção do filtro que vai justamente fazer essa filtragem aqui de conteúdos, às vezes que você não quer que retorne, na verdade, ali. Às vezes dentro da sua casa, do seu filho, ou um filho mais novo, né? Ou qualquer tipo de situação que você quiser, você poder bloquear alguns tipos de conteúdos ali. Adulto, por exemplo, conteúdos adultos para crianças não possam ver. Então, isso aí é muito comum hoje no nosso dia a dia. Qual que é o filtro? O filtro é o Safe Search, né? Então, o Safe Search, na verdade, você consegue utilizar tanto no Google, quanto também você consegue utilizar no Bing, tá? Que também é o outro navegador da Microsoft, né? De busca que você tem. Navegador não, desculpa, gente. É o provedor de busca da Microsoft padrão, é o Bing, ok? O Google Chrome tem o provedor de busca padrão, o Google também, Mozilla Firefox também tem como provedor padrão de pesquisa, o Google também. O Bing é o provedor de pesquisa da Microsoft, ok? Então é o Bing e dentro do YouTube também você consegue fazer essa configuração também, né? Todos os dois têm esse recurso que é a busca protegida, né? Que permite o usuário, olha, filtrar os resultados de busca para impedir que imagens inadequadas sejam exibidas. Então essa aí é a função então do Safe Search, que é aí para a gente aqui na prática. Ok? Vai anotando isso aí para que você possa lembrar depois desses detalhes, né? E depois você possa fazer uma revisão, uma revisional geral aí da parte de segurança aí também. Ok? Vamos para mais uma questão então aqui na tela? Bora lá então. Vamos lá. As caixas de spam, agora falando um pouquinho da parte de segurança na parte de spam. Vamos lá. As caixas de spam são funções semiautomáticas nos correios eletrônicos responsáveis pelo armazenamento de mensagens com conteúdo suspeito ou malicioso. As mensagens que vão para spam, aí agora está querendo pegar a alternativa correta, né? São armazenadas permanentemente para que sirvam de exemplo do que são conteúdos potencialmente maliciosos. Letra B. Permanecem armazenadas no spam esperando que o usuário avalie a exclusão permanentemente, geralmente por até 30 dias. Letra C. São excluídas automaticamente para que o usuário não saiba quais tipos de fontes as mensagens foram emitidas. Letra D. Passam por um filtro e retornam para a caixa de entrada, livrando qualquer tipo de ameaça eletrônica que possa haver contra o usuário. Pô, tem coisas que bem absurdas aqui colocando na questão, né? Ela te dá alguns indícios aqui qual que seria a resposta correta já, como, por exemplo, essa letra D, olha, passagem por um filtro e retornam para a caixa de entrada. Então, ela vai lá para o spam, depois retorna para a caixa de entrada? Jamais, isso aqui nem existe esse processo, né? Vai para spam, tanto é que no seu e-mail lá existe um item chamado spam, até mesmo para você poder ir lá e verificar os itens que foram para o spam. Você não recebeu, então, um e-mail, então você vai verificar, então, lá no spam se isso aqui foi para o spam do seu correio eletrônico ali. Letra C, são excluídas automaticamente? Não, todos os spams que vocês recebem, gente, eles não são excluídos automaticamente, eles ficam lá até que você vá lá e exclua ou você passe um período para aquela exclusão ali ela poder acontecer.
Letra A, são armazenadas permanentemente para que sirvam de exemplo do que são conteúdos potencialmente maliciosos? A palavra permanentemente não, né, gente? Então, os spams não são armazenados permanentemente, jamais, né? Porque senão sua caixa de correio ficar só inflando, daqui a pouco você não tem nem quase mensagens na caixa de entrada e tem aquele monte de mensagem no seu spam e daqui a pouco sua caixa de correio pega e estoura, né? Aí você vai ver lá, é porque, teoricamente, eu tenho um monte de spam lá e está ocupando o meu armazenamento da minha caixa de correio. A letra B aqui agora, né? Permanecem armazenadas no spam, esperando que o usuário avalie a exclusão permanente, geralmente por até 30 dias. Essa aqui é a nossa resposta correta, né? Geralmente as mensagens, né, que chegam, realmente elas ficam armazenadas no spam, existe lá um identificador de spam, né? Esperando então e avaliando que o usuário vá lá então e exclua aquilo de forma permanente, e aí geralmente por até 30 dias, que fica lá. Algumas configurações do próprio correio eletrônico, ele vai lá e exclui isso aqui, geralmente depois de 30 dias vai lá e exclui isso, né, da sua caixa de spam lá e vai excluindo isso para você, mas isso aqui você precisa checar para ver se essa configuração realmente está ativa, né? Mas isso aqui é verdade, geralmente por 30 dias os próprios correios eletrônicos, né, aí o webmail que você estiver acessando, sei lá qual seja o seu provedor aí de correio eletrônico que você utiliza, ele tem essas configurações que você pode fazer lá sim, sem problemas nenhum, tá? Lembrando também, gente, que spam, o próprio correio eletrônico, ele identifica automaticamente. Mas você também tem a possibilidade de ver uma mensagem e ela não está indo para spam, só que você está cansando de ficar recebendo aquela mensagem na sua caixa de entrada. Então você pode clicar em cima daquelas mensagens e marcar a opção spam, porque todas as outras mensagens, agora se você receber daquele correspondente, ele automaticamente já vai ir para spam. Então às vezes isso aqui é enjoado, né? A gente fica recebendo muitas mensagens que na verdade você fez uma compra em um site ou fez alguma coisa e aquilo fica te mostrando toda a promoção, não sei o que, você não quer nem saber daquilo. E aí você vai lá e pode colocar aquilo como spam que vai parar de aparecer para você na sua caixa de entrada. É um hábito muito comum das pessoas fazerem aí, né? Mais um item então aqui, olha. Mais uma questão. Os hoaxes, né, um tipo de praga virtual, podem ser definidos como e-mail ou mensagens que falsificam o remetente, passando-se por bancos e empresas conhecidas. Então, ele está querendo chamar a nossa atenção para quê? Hoaxes. Hoax, o que é? O que seria isso? Ele seria o quê? É um tipo de praga virtual que pode ser definido como e-mail, mensagens, né, que falsificam o remetente, passando-se por bancos e empresas conhecidas. Certo ou errado? O que vocês acham aí? Se está certo ou está errado essa questão? Responda para a gente aí para poder ver como é que está o seu conhecimento em cima disso também. Isso aqui é muito falado, né? Mas às vezes a pessoa não sabe de fato o significado disso. Mas eu tenho certeza que você que está do outro lado aí, que não sabe o que é hoaxes, você vai ver quando der a resposta aqui, você vai saber de fato o que significa então hoaxes, né? Significa o quê? Hoaxes, né? Ou hoax, né? Que vem de boato, né? Que é o quê? É uma mensagem que possui conteúdo alarmante ou falso e que geralmente tem como remetente ou aponta como autora alguma instituição, empresa importante ou órgão governamental, né? Isso aqui podemos associar o hoax aqui com o quê? Com o tal do fake news. Todos vocês aí com certeza já devem ter ouvido falar sobre fake news. E o fake news, ele pega a gente em que ponto? Às vezes quando você recebe a mensagem, justamente você olha o quê? A instituição, a empresa, um órgão governamental. Olha, a Globo que está me mandando. Olha, isso aqui é o Ministério da Saúde que está me mandando. Olha, isso aqui é a Americanas que está me mandando. Então, quando você olha, na verdade, o remetente, você dá credibilidade para aquilo. E às vezes você não para poder olhar de fato o remetente, como é que ele é. Será que realmente é Americana? Será que realmente é a Globo? E quando você percebe no link, percebe na verdade da descrição ali da página ou da informação, você consegue perceber que dali na verdade não é ou não está vindo na verdade daquelas empresas, daquelas instituições. E aí causando então uma fake news. Rapidamente as pessoas começam a perceber isso. Rede social hoje serve muito para isso, né?
para que você possa perceber muito rapidamente essas partes de fake news aí. Então lembre da palavrinha, hoax ou hoaxes, né, são boato ou boatos que acontece aí, né, e que possui esse conteúdo alarmante, porque a intenção é a intenção dos hoax realmente é chamar a atenção de fato das pessoas, para que elas possam compartilhar cada vez mais esse tipo de coisa, né? E para poder gerar o caos mesmo, né? Quem faz isso está querendo é gerar caos mesmo. Às vezes não é nem querer de fato poder te causar algum tipo de dano, alguma coisa, mas é mídia, né? Fala que isso aí é mídia para poder movimentar, por exemplo, aquilo que está parado. Tem gente que fica, às vezes, criando essas coisas aqui, perdendo muito tempo com isso, só para poder ver se as pessoas estão ligadas, antenadas, né? Mais uma questão aqui para a gente, então, na tela. Vamos lá. O nome da técnica de fraude online que é utilizada por criminosos, os quais utilizam armadilhas virtuais como e-mails, falsos, websites ou até mesmo mensagens para roubar senhas de banco e demais informações pessoais, utilizando-as de maneira fraudulenta. É o worm, keylogger, ransomware, phishing. Vamos ler de novo para você poder prestar atenção. Mais uma vez eu vou ler para você poder ver se você consegue chegar na resposta correta e acertar, tá? Olha, o nome da técnica de fraude online que é utilizada por criminosos, os quais utilizam armadilhas virtuais como e-mails falsos, websites e até mesmo mensagens para roubar senhas de banco e demais informações pessoais, utilizando-as de maneira fraudulenta, é o worm, keylogger, ransomware ou phishing. Gente, se você prestasse atenção em uma palavra de todo esse texto que ele disse para você, você matava a questão, sem saber praticamente nada. E eu quero que você anote isso que eu vou falar para você agora. Quando ele fala aqui que é o nome da técnica, olha, o worm não é uma técnica, o worm é um código malicioso, ok? O worm é um malware, o worm é um malware. Malware significa código malicioso. O keylogger também é um outro tipo de malware, que é um software espião, né? O ransomware é um outro tipo de malware. Então, a letra A, letra B, letra C são tipos de malware. Só sobrou o phishing aqui agora. O phishing, na verdade, ele é um tipo de técnica. Ele não é um malware. Phishing não é um malware. Não é, né, um código malicioso. Né? O phishing é uma técnica. Então, a única resposta que nós temos aqui é o phishing. E phishing vem justamente de pescaria. Eu desejo, então, pescar. E pescar o quê? Que tipo de informação que eu vou pescar, então, professor? Roubar senhas aqui de bancos, né? Informações pessoais. O phishing, na verdade, ele é muito utilizado por sites para poder te levar a lugares onde você vai digitar coisas, por exemplo, que ele pode pegar aqui para poder usar contra você por alguma coisa, tá? Então, phishing, na verdade, é essa técnica aqui online que tenta iludiar, na verdade, você, levando você, por exemplo, a armadilhas virtuais aí, levando, por exemplo, a mandar e-mails para vocês e vocês acessarem, né, websites falsos, para que ele possa, então, pegar a informação ali e dados pessoais de vocês aí. Beleza? Então, gravem isso. Olha, se você soubesse que esses 3 itens aqui são tipos de malware, olha, você matou a questão aqui e só com o nome da técnica você marcaria a letra D sem problemas nenhum. Mas é lógico que precisa saber, vai anotando isso aí. O worm, keylogger, ransomware são tipos de malware, ok? Vamos lá para mais uma questão. Item 1. Um vírus se propaga inserindo cópias de si mesmo e se tornando parte de outros programas e arquivos. Se um usuário receber um arquivo com vírus e não executar o arquivo, seu computador não será contaminado. O item 2 agora. Para que possa se tornar ativo e dar continuidade ao processo de infecção, o vírus depende da execução do programa ou arquivo hospedeiro. E ele pega e vai perguntar agora para a gente agora, olha, as afirmações acima referem-se a vírus, uma das categorias de malware que nós temos. Considerando as duas afirmações,
Assinale a alternativa correta. Letra A, as duas são verdadeiras e a segunda é a justificativa correta da primeira. Letra B, a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. Letra C, as duas são falsas. Letra D, a segunda é verdadeira, mas não é a justificativa correta da primeira. E letra E, a primeira é falsa e a segunda é verdadeira. Então, qual que é a resposta correta que nós temos aqui para essa questão? Letra A, letra B, letra C ou letra D? Nós estamos falando, mais uma vez, vamos com calma aqui, vamos lá. Um vírus se propaga inserindo cópias de si mesmo. Nós já falamos sobre vírus na primeira questão da aula de hoje aqui, né? Um vírus se propaga inserindo cópias de si mesmo e tornando parte de outros programas e arquivos. Vírus pode criar e inserir cópias de si mesmo? Pode. Vírus pode inserir cópias de si mesmo. Vírus pode inserir cópias de si mesmo. Anote isso aí em algum lugar do seu caderno aí, ou de algum lugar que você estiver anotando aí as coisas. Se o usuário receber um arquivo com um vírus, agora preste atenção, o usuário receber um arquivo com um vírus e não executar o arquivo, seu computador não será contaminado, tá certo? Tá certo porque, mais uma vez, um outro conceito de vírus, uma outra característica do vírus. O vírus ele só vai contaminar a máquina ou computador se houver a execução por parte do usuário daquele vírus, daquele arquivo, daquele programa, o que for, né, que o vírus foi programado para poder, de fato, ali contaminar. Se for na hora que o cara poder abrir o arquivo, contaminar, se ele não for lá e abrir o arquivo, por mais que esteja cheio de cópias ali na máquina dele, daquele arquivo ali, mas se ele não for lá e executar, por exemplo, aquele arquivo, o computador dele não vai ser infectado. Isso aí é uma característica de vírus, você precisa entender isso. Para ele poder ser, de fato, aqui executado, o seu computador, não será contaminado, né? Agora, não confunda esse vírus que está dando para vocês aqui, ele está falando sobre o computador, sobre aquele vírus de script, são coisas diferentes, coisas completamente diferentes, ok? Item 2, para que possa se tornar ativo e dar continuidade ao processo de infecção, falamos aqui só se o cara clicar lá que ele vai ser contaminado, não é isso? O vírus depende da execução do programa ou arquivo hospedeiro, acabei de falar aqui. Ou seja, para de fato ele ser contaminado aqui, ó, o computador não é contaminado. Para poder ser contaminado, o cara precisa de executar, né, o programa ou o arquivo hospedeiro onde o vírus está. Então, a resposta correta para essa questão que nós temos aqui seria a resposta letra A. As duas são verdadeiras e a segunda é a justificativa correta da primeira. Não sei se você acertou, que está do outro lado aí, mas é importante você, mais uma vez, anotar esses detalhes aí, ok? Vírus pode criar cópias de si mesmo, vírus, na verdade, precisa de um hospedeiro, vírus, na verdade, ele pode se autorreplicar, pode enviar cópias de si mesmo, mas se não tiver a ação do usuário para poder executar o programa ou hospedeiro, nenhuma contaminação ela vai acontecer. Beleza? Garganta ficando aqui meio zoada. Deixa eu beber um pouquinho de água aqui para a gente poder continuar. Rapidinho, pessoal.
Boa, boa. Vamos voltar lá então. Vamos continuando aqui com mais a questão aqui. Beleza? Anotou aí? Show de bola? Vamos lá então continuar então com mais uma questão aqui na tela pra gente. Conforme o CERT.br, olha, entre os códigos maliciosos a seguir, código malicioso, malware, é tudo a mesma coisa. Vai anotando isso aí também, tá? Malware, código malicioso é a mesma coisa. Conforme o CERT, entre os códigos maliciosos a seguir, assinale o que não tem como ação maliciosa mais comum o furto de informações sensíveis contidas no computador infectado. Vamos lá mais uma vez. Entre os códigos maliciosos, não quer dizer que todos que estão aqui, de fato, eles são um tipo de malware. Assinale o que não tem como ação maliciosa mais comum o furto de informações sensíveis contidas no computador infectado. O que não tem. A ideia dele não é, na verdade, de fato, realizar o furto de informações. Não é essa a ideia, vamos dizer assim, desse malware. Qual que é? É o bot? É o trojan? É o spyware? É o vírus? Qual que é aqui? Resposta A, B, C ou D? Qual seria a nossa resposta correta, então, aqui para essa questão? Resposta correta, letra... Será que você vai acertar aí? Letra D de dado. Por que, professor, que é o D de dado? Porque o vírus, mais uma vez, olha a quantidade de questões que estou trazendo para vocês de vírus aqui, hein, gente. Porque o vírus, olha, coloquei bem destacado para você aqui, para você poder nunca mais errar isso. A principal função do vírus, olha, é destruir. Ele pode até ter aquele vírus lá de script lá que ele colocou por e-mail, né, se auto-replicar, infectar você, mas no fim de tudo, a ideia dele é destruir, a palavra forte é destruir. Seja o próprio sistema operacional, corromper alguns tipos de arquivos do seu sistema operacional, corromper parte do seu sistema operacional, bagunçar o seu sistema operacional, tirar alguns arquivos, infectar alguns arquivos do seu sistema e nada começar a funcionar mais. Ou então, arquivos de forma geral. Ele vai lá e vai corromper, por exemplo, um arquivo seu do Word, do Excel, do PowerPoint, uma base de dados que você tinha, sei lá, ele começa a corromper vários tipos de extensões de arquivos que você tem no seu computador, ou até mesmo programas. De repente, você tem, às vezes, um vírus de computador que o seu Word, o seu programa lá de edição de texto, está funcionando normalmente. Depois, quando você fez a ação de alguma coisa, ele já parou de funcionar. Você não está entendendo por que parou de funcionar, porque a ação, na verdade, é destruir, fazer com que você não consiga acessar mais, que te bloqueie, na verdade, algumas coisas, e destruir essa parte do sistema operacional, inclusive a parte de arquivos e a parte de coisas internas, tá, gente? Já tivemos vírus aqui em uma instituição onde eu trabalhava, que nós ficamos com mais de 230 máquinas perderam o seu HD. Ele falou que corrompeu os arquivos que estavam no HD, e que você não conseguia nem recuperar ali, nem formatando mais o HD. Não conseguia recuperar, você tinha que simplesmente pegar o HD e trocar por um novo, que você não conseguia ali, nem formatando você conseguiu então recuperar ali a parte do disco ali que foi danificada. Então, lembre mais uma vez, a função do vírus ela é destruir. Não esqueçam essa palavra aí, porque ela é muito forte, ok? Mais uma vez, bot, né, é um tipo também de malware, nós vamos falar um pouquinho, talvez mais à frente dele aqui também, trojan também vamos falar, spyware também nós vamos falar, ok? Só para você poder já pegando, tipo de malware, já falei alguns para vocês, spyware tinha falado, trojan, bot agora surgiu novo, vai anotando os tipos de malware que nós temos aí na prática, isso é muito importante nessa parte de segurança. Bora para mais uma questão. Com a finalidade de executar atividades ilegais, alguns programas conseguem utilizar computadores remotos como escravos. Olha, o cavalo de Troia é um exemplo desses programas. Isso aqui está certo ou isso aqui está errado? Certo ou errado? Está falando então, nós temos aí, com a finalidade de executar atividades ilegais, alguns tipos de programas que conseguem fazer o quê? Utilizar computadores remotos como escravos. Ok? O cavalo de Troia ou trojan, mais uma vez, cavalo de Troia ou trojan é a mesma coisa, tá, gente? É um exemplo desses programas, certo ou errado? Isso aqui, então, está errado, porque não é o cavalo de Troia, na verdade, que faz isso, né? Quem faz isso, na verdade, é justamente
o que nós chamamos os bots, né? Ou botnet, né? O botnet. E o que seria, na verdade, os bots ou botnet aqui, na verdade, né? Se você tem, por exemplo, lá uma rede de computadores, ó, é assim que acontece. Então aqui nós temos vários computadores aqui dentro de uma rede, ó. O que acontece então nos bots ou botnets? Eles, né, ou seja, os bots, né? Então, olha, computadores remotos como escravos. Então, olha, uma pessoa, na verdade, que está fora, que é chamada aqui então de botnet, desculpa, botnet não, o bot, né? Que seria aquele camarada que está controlando os computadores que estão dentro da rede, que aqui são chamados de computadores, vou colocar um risquinho para você poder ver como se fosse o zumbi, assim, né? São os computadores zumbis. Então, toda rede bot que nós temos dentro da máquina, o que acontece? Esse camarada vai lá, infecta, por exemplo, essa máquina, ele conseguiu infectar essa máquina, conseguiu agora começar a controlar essa máquina de longe, ele consegue fazer o quê? Ir para essa outra máquina aqui, conseguir infectar também ela, porque agora consegue acessar também uma outra máquina que está na rede de computadores, depois consegue ir para essa, consegue para essa, consegue para essa, e daqui a pouco ele está acessando de forma remota todas ou a maioria dos computadores que ele acha que são necessários para poder fazer algum tipo de dano na sua empresa. Então o cara vai lá, começa com uma máquina, ou seja, infecta na verdade de alguma forma uma máquina, é formado então, cada computador desse ele é chamado de zumbi, ou computadores zumbis, né? Zumbi, e aí a rede que é formada por esses computadores zumbis, aí sim, essa rede é chamada de botnet. O bot, na verdade, é o cara que está controlando essa rede de botnets, essa rede de zumbis, computadores zumbis. Esse camarada aqui é o bot. Tá? É o camarada que está controlando de forma externa todo o contexto ali dentro de uma rede. E lembrando, né, que a forma de infecção que ela não é automática, né, é importante vocês saberem disso, não é automática, ele precisa da ação de quem? Do camarada que está fora. Ele vai lá, consegue entrar na rede, a infecção é feita pelas redes de computadores, é importante você entender isso, né? É pelas redes de computadores, e aí começa a infectar outras máquinas. Ele infectando outras máquinas, consequentemente, o acesso que ele tem, ele não precisa estar dentro da empresa para poder controlar. Olha o estrago que ele pode fazer lá da casa dele, sentado na casa dele, assistindo um filminho e lá vendo tudo que está acontecendo dentro da sua empresa. É o famoso camarada que tem acesso a todas as suas câmeras, por exemplo, da sua casa. Lá da casa dele, lá ele consegue controlar tudo que está acontecendo na sua casa. Na hora que você sai, vai lá e rouba, vai lá e faz alguma ação danosa lá na sua casa, porque ele está sabendo tudo que está acontecendo. Você saiu de casa, viajou, colocou as malas no carro, está vendo que está colocando todas as malas, agora vai viajar. Vai viajar, agora é a hora de olhar. Então é mais ou menos isso que ele fica fazendo aqui então. Então é importante você entender. Botnet é a rede de computadores zumbis que você tem. Cada computador desse dentro da rede que você tem aqui é chamada de zumbi. Cada computador é chamado de zumbi. E o camarada que está lá de fora, lá controlando essa rede de computadores aqui, que está infectada, chamada botnet, e cada computador chamado de zumbi, esse camarada que está fora se chama bot. E é o camarada que está fazendo este controle acontecer. Beleza? Estou pagando aqui porque nosso apagador ali. Boa! Show, pessoal! Então espero que vocês tenham entendido então aí o motivo de estar errado, né? E o porquê que está errado, que é a questão. Expliquei, que tentei mostrar o conceito para você aqui, né? Vai gravando isso aí, vai anotando para que você não possa se perder no meio das dicas aqui que nós estamos te dando, beleza? Show de bola? Vamos lá então para mais uma questão? Mais uma questão aqui na tela com vocês, ó. O malware ou software malicioso é uma categoria de software criada intencionalmente para causar danos a um computador. São tipos de software maliciosos: vírus, spyware, bots e rootkits. Mais uma vez eu vou ler a questão para você. Olha, o malware é o que mais ou menos? O que é? Desculpa, ó, mais ou menos. O que eu falei para vocês? Malware é código malicioso, isso?
ou software malicioso é uma categoria de software criada intencionalmente para causar danos a um computador. São tipos de softwares maliciosos: vírus, spywares, bots e rootkits. Certo ou errado isso aqui? Olha, tá muito simples de você poder resolver pelo menos duas aqui. Duas não, três, né? Perceba que eu já falei aqui com vocês, né? Aqui nessas dicas que eu estou te dando aqui, eu já falei sobre vírus. Olha, eu já falei sobre spyware, é a opção que estava lá, spyware. Já falei de opção de bot também com vocês. Então vocês já sabem que vírus, spywares e bots são tipos sim de malwares. Já falamos sobre eles aqui na nossa aula aqui de hoje, né? Então é só ficar ligado. Agora, rootkits, na verdade nós não falamos ainda. Será que você sabe? Será que você sabe o que significa rootkit? Será que realmente rootkits é um malware ou não? O que seria, na verdade, rootkits? O que vocês acham então aí? Então, eu acho que o que está pegando aqui agora é este item aqui para vocês poderem responder a questão certo ou errado. Vamos ver então a resposta? Resposta então está correta, porque rootkits, na verdade, também é um tipo de malware que nós temos sim. Ele, na verdade, é um malware que como se fosse um soldado que vai para a guerra, ele fica camuflado, esperando, na verdade, a hora certa de poder atacar. E camuflado no sentido de os antivírus, é como se ele ficasse camuflado para o antivírus não pegar e não saber que ele está ali. É como se ele entrasse dentro da sua casa lá, se escondesse lá no jardim, por exemplo, lá, e se escondesse perto de uma planta e tivesse com a roupa de planta, você não ia ver, mas ele está camuflado lá. É justamente, ele fica camuflado para poder o inimigo, na verdade, né, as pessoas não conseguirem perceber ele no ambiente, e aí sim, depois que ele está camuflado, ele consegue fazer então a ação dele acontecer, porque ninguém está conseguindo visualizar ele ali. Então, rootkits é como se fosse soldado de guerra. Lembra dele, soldado de guerra? Ele se camufla, prepara para que ninguém possa reconhecer, ninguém ver, para poder fazer a sua ação depois ali acontecer. Tá? Vamos lá, continuando. Ah, tá, já até coloquei aqui, ó, tá vendo? Ó? Rootkit, ele esconde, né? E assegura ali que ninguém está vendo. Escondi, assegurei, né? O soldado faz isso, né? E depois mantém ali o acesso ao PC para poder fazer algum tipo de ação danosa ali dentro da máquina. É isso que rootkit ele vai fazer então aí. Beleza? Então anote isso aqui que é importante também, né? Esconde e assegura que ninguém está vendo ele, né? Mantém lá naquele lugar, aí pega e faz, né? Mantém um acesso na sua máquina para poder fazer algum tipo de ação danosa ali no seu computador. Vamos lá ver mais um. Ó, tá começando a ficar melhor agora. Então agora, ó, já falei sobre vários tipos de malware aqui. Vamos falar agora de novo, ó. Cavalo de Troia. Mais uma vez cavalo de Troia aparecendo aqui agora. Cavalo de Troia são exemplos de vírus contidos em programas aparentemente inofensivos e sua ação danosa é mascarada pelas funcionalidades do hospedeiro. Isso está certo ou isso aí está errado? Está falando sobre cavalo de Troia. Ok? Cavalo de Troia são exemplos de vírus contidos em programas aparentemente inofensivos e sua ação danosa é mascarada pelas funcionalidades do hospedeiro. Certo ou errado? Isso aí que nós temos. Certo ou errado? Né? Aí aqui você precisa de analisar a questão e pontuar. Sempre eu gosto de fazer isso, gente. Toda e qualquer questão para vocês, principalmente questões, gente, que é certo ou errado, pega a questão e vai riscando os pontos fortes da questão. Olha, está falando que cavalo de Troia são exemplos de quê? Então vamos lá, de vírus. Primeiro ponto aqui, a primeira palavra que eu tenho que marcar aqui é a parte que cavalo de Troia é exemplo de vírus. Ó, e é contido em programas aparentemente inofensivos. Então, cavalo de Troia, ele é contido em programas aparentemente inofensivos. E sua ação danosa é mascarada pelas funcionalidades do hospedeiro. Hospedeiro é uma outra palavra que eu tenho que marcar aqui. Então está falando para mim que cavalo de Troia é exemplo de vírus, ele é contido em programas que estão aparentemente inofensivos e a sua funcionalidade geralmente ela fica mascarada em um hospedeiro. Certo ou errado? Mas isso aqui está muito errado, né, gente? Está muito errado.
Olha o conceito que eu estou falando com vocês aqui, quase todas as questões. Gente, preste atenção. Código malicioso é igual a malware. Tem muita gente que acha e fica com o conceito que acha que nós temos vários tipos de vírus. Que spyware, que worm, que cavalo de Troia são tipos de vírus. Gente, tire esse conceito da sua cabeça, pelo amor de Deus, você que é concurseiro. Isso não existe. Não existe tipos de vírus. Existe tipos de malware. Malware, vírus de computador, vírus é um tipo de malware. Spyware é um tipo de malware. O worm é um tipo de malware. Bot é um tipo de malware. Spyware é um tipo de malware. Não confunda isso. Não, tem gente que acha que cavalo de Troia, worm, bot, tudo isso aqui são tipos de vírus. Não, está errado. Não é esse conceito. O conceito é que malware é código malicioso. Então, vírus é um tipo de malware. E todo o restante também são tipos de malware e não de vírus. Primeira coisa que eu quero que vocês anotem isso aí, ok? Agora, o segundo ponto, quando ele fala de programas aparentemente inofensivos, realmente, de fato, é uma característica do cavalo de Troia. Realmente é. Programas que vêm como forma inofensiva. Você não vê muita situação para poder de fato, imediatamente ali, querer te roubar alguma coisa. Geralmente vem de forma inofensiva para justamente você clicar, para você abrir, né? Aí você ter a curiosidade de poder abrir e aí que você vai ter então o estrago ali acontecendo, né? Agora, olha outro problema que ele fala. Olha, a ação danosa é mascarada pelas funcionalidades do hospedeiro. Gente, o único tipo, grave isso aí e anote também, o único tipo de malware que precisa de um hospedeiro é somente o vírus. Mas nenhum tipo de outro malware vai precisar de um hospedeiro. Somente o vírus precisa de um hospedeiro, pessoal. Então não existe, você não vai ver nenhum outro tipo de malware falando que precisa de um hospedeiro então ali para poder mascarar. Não, somente o vírus de computador. Então por isso que essa questão está errada por dois motivos aqui. Está falando aqui que cavalo de Troia é um exemplo de vírus, é um exemplo de malware, e está falando que aqui a sua ação danosa ela é mascarada pelas funcionalidades do hospedeiro. Não tem nada a ver essa parte de hospedeiro aqui não, beleza? Hospedeiro é somente com vírus. E aí não tem nada a ver com o que nós estamos falando aqui. Bora lá para mais uma questão aqui comigo então na tela. Vamos lá. No mundo digital é muito importante a consciência do uso de software e da navegação na internet para manter a segurança dos computadores e dos dados dos usuários. Nesse sentido, os softwares espiões ou spyware, falei isso aqui, hein, sobre spyware, lembra? Podem infectar diferentes tipos de dispositivos e conceder aos seus cybercriminosos o acesso a informações privadas e confidenciais, como senhas e dados bancários das pessoas. Sabendo disso, assinale a alternativa que apresenta corretamente um spyware. Letra A, vírus. Letra B, adware. Letra C, malware. Letra D, sniffing. Letra E, ransomware. Gente, presta atenção comigo aqui um detalhe importante. Algumas coisas você já viu comigo aqui como dica. Por exemplo, esse contexto que eu mostrei aqui, vírus de computador, é um tipo de spyware? Olha, você já poderia cortar de cara aqui vírus. Você também já viu sniffer ou sniffing, que é uma técnica lá de poder fazer o quê? Coletar o tráfego de rede que está acontecendo ali, o tráfego que está acontecendo dentro da rede que você tem. Então não é sniffing aqui também não, ok? Se ele está perguntando aqui qual que é o tipo, né, de software espião, que é o tipo de spyware, spyware é um tipo de malware, mas é o tipo de spyware que eu tenho, então não é um malware. Aqui malware, na verdade, spyware já é um tipo de malware. Então isso aqui não tem nada a ver também, o malware está aqui. Ficamos aqui com a letra B e a letra E, aqui agora para você poder decidir agora. Então perceba que, às vezes, com poucos conceitos que você tem, os conceitos que eu já falei para você aqui já, né, você pegando esses conceitos, estiver anotando eles aí, vai facilitar demais a vida de vocês na hora da prova, pessoal. Tá? Então olha que de 5 alternativas você já caiu para 2 agora. Né? Eu coloquei 3 e falei 2, né? Então caiu para 2 aqui agora. Né? Então agora ou é adware ou é ransomware. Então o tipo então de spyware que nós temos aqui é adware
ou ransomware? É o tipo adware, porque nós temos 3 tipos, é importante você saber, nós temos 3 tipos de software espiões, que são o tipo, nós temos lá os keyloggers, beleza? Nós temos aí também os screenloggers, ok? E nós temos também o adware. Nós temos 3 tipos de software espião que são chamados de spyware. Spyware é um malware chamado de software espião, código malicioso, né, que está por trás ali, é para poder espionar então alguma coisa. Dentro de spyware, que é um tipo de malware, nós temos 3 tipos de spyware, que são os adwares, keylogger e screenlogger. O que é cada um deles aqui agora, só para você poder entender. Os keyloggers são aqueles softwares espiões que ficam tentando pegar aquilo que você está digitando aí. É tudo que você digita, ele pega os comandos do seu teclado, tudo que você está digitando, ele tenta capturar aquilo que você digita no teclado para depois usar isso contra você. De alguma forma, se eu sei o que você digita no seu login, na sua senha, eu estou armazenando isso, eu posso depois utilizar o screenlogger, que além de você armazenar através do keylogger aquilo que você está digitando, ele pode também ter um outro software espião que vai estar tirando prints de cada vez que você clicar em algum lugar, ele vai lá e tira um print. Né? E com esses prints, então, ele consegue casar 2 coisas, olha, aquilo que você digita e a tela que você acessa. Então, com isso, casando essas 2 informações, pode causar, então, alguns tipos de danos aí para vocês aí na prática depois, ok? E nós temos o terceiro, que são os adware. Adware vem de publicidade, de propaganda, que são sites, na verdade, que te levam a lugares para você poder colocar suas informações em lugares falsos. Então, os adwares vêm geralmente com formato de propaganda para você, e você, quando clica naquela propaganda é uma propaganda falsa, te leva a lugares ali para onde ele consiga, então, capturar suas informações ali posteriormente, ok? Então, esses são os adwares. Então, nós temos 3 tipos. Gravem isso aí, anotem, porque é super importante você saber que nós temos 3 tipos aí, então, de spyware. São os keyloggers, os screenloggers e o adware. Isso aqui é muito importante você saber disso, gente. Direto isso aí tem questões. Você pode perceber, não sei se você percebeu isso, em questões para trás aqui, estava lá o keylogger. Não sei se vocês visualizaram isso. Então, às vezes, ele não traz, por exemplo, aqui spyware como resposta. Traz, por exemplo, o tipo de spyware, da forma que vocês estão vendo essa questão aqui agora. Né? Perceberam que ele trouxe o tipo de spyware. Pode ser que em outras questões eles perguntem para você, né, qual dos malwares abaixo corresponde, por exemplo, lá àquela característica. Então, característica de um spyware. Então, você vai colocar lá spyware. Mas é importantíssimo você saber os tipos também, beleza? Vamos lá para mais uma questão aqui agora. Ó. Um código malicioso é um programa desenvolvido para executar ações danosas e atividades maliciosas em um computador. Um dos tipos de códigos maliciosos permite o retorno de um invasor a um computador comprometido por esse meio da inclusão de serviços criados ou modificados para esse fim. Esse tipo de código malicioso denomina-se corretamente letra A, spam, letra B, phishing, letra C, backdoor, letra D, brute force, letra B, front door. Ele está falando que é um código malicioso, é um programa desenvolvido para fazer o quê? Executar ações danosas e atividades maliciosas em um computador. Um dos tipos de código malicioso permite o retorno de um invasor. Permite o quê? O retorno de um invasor. Essa aí que é a palavra-chave que você tem que ter para poder responder a questão é retorno de um invasor a um computador. Retorno, quem retorna é o quê? Back. Back é o quê? Back é alguma coisa. Então já está aqui, ó, backdoor. Backdoor é o tipo de malware que nós temos aí, que ele vai, né, ele na verdade, ele entra pelas portas dos fundos, ele arromba a porta, né, para que ninguém possa vê-lo ali, arromba, entra pelas portas aí para ninguém consiga ver e deixa a porta aberta para outras pessoas virem. É como se fosse aquele ladrão que ele é pago, na verdade, para poder entrar na sua casa. É lógico que ele não vai arrombar a porta da frente, porque senão todo mundo vai ver. Ele vai entrar pela porta dos fundos.
É como se fosse um chaveiro, né? Chegasse lá, só fizesse assim na fechadura, abriu a porta, ele vai sair, deixar a porta só encostada e vai falar para a galera que está lá fora assim, olha, pode vir, galera, que o negócio está liberado agora, só entra pelo caminho aqui para ninguém te ver, mas a porta ela já está liberada. É esse camarada aqui, ó. É o retorno de um invasor ao computador. Ele vai lá, deixa a porta aberta para que outras pessoas possam vir e entrar por aquela porta e poder fazer algum tipo de dano ali na sua máquina. Esse é o backdoor, ok? Olha, phishing nós já falamos aqui hoje, spam nós já falamos aqui hoje também, né? E brute force e front door, isso aqui não tem nada a ver com malware aqui de fato aqui, ok? Vamos para mais uma questão aí então, mais uma aqui na tela, olha. Qual é um tipo de praga virtual que é utilizado para gravar ou registrar todas as teclas pressionadas em um teclado de forma secreta, para que a pessoa que utiliza o dispositivo não saiba que está sendo monitorada? Letra A, adware. Letra B, worm. Letra C, spyware. Letra D, keyloggers. E letra E, trojan. Ô, gente, essa aí tá muito fácil. Eu acabei de falar agora o que significa isso. Acabei agora, estou te mostrando aqui uma outra questão que pode vir. Olha o que ele vai lá, ó. Gravar e registrar todas as teclas pressionadas em um... Acabei de falar que quem faz isso? Qual que é o tipo de software espião que faz isso? São os keyloggers. Os keyloggers que fazem isso, ok? Vamos lá, próxima questão aqui. Um programa capaz de se propagar automaticamente por meio de várias estruturas de rede, como e-mail, compartilhamento de arquivos em redes locais, etc., enviando cópias de si mesmo de computador para computador, é chamado de a propagação, então, muito importante, propaga automaticamente por meio da várias estruturas de rede. Várias estruturas de rede. Quem se propaga através da rede é quem? Tem um tipo específico aqui que nós vamos falar. É o vírus? É o worm? É o sniffer ou o trojan? Trojan, cavalo de Troia, já falei para vocês, né? Não tem nada a ver com essa característica. Sniffer também já falamos, não tem nada a ver com essa característica. Vírus também nós já falamos, olha, que não tem nada a ver com essa característica, apesar que o vírus também ele pode se propagar de forma automaticamente, né? Enviando cópias de si mesmo. O vírus pode enviar cópias de si mesmo, pode se propagar automaticamente pelo vírus de script, não é isso? Mas só que ele não é aonde? Por meio de rede. Não é por meio de rede, né? O vírus não se propaga por meio de rede. Quem que é esse camarada aqui então? É o worm, que são os vermes que nós chamamos ali. O worm, o vermes é a mesma coisa, né, gente? Então, só para poder fechar, que é importante você entender o seguinte: os dois tipos de malware que se propagam automaticamente, né, e enviam cópias de si mesmo é o vírus e os worms. Tem muita gente que não sabe desse conceito dessa dica aí fundamental. O worm e vírus se propagam automaticamente enviando cópias de si mesmo. A diferença básica é que o worm se propaga na rede e o vírus se propaga geralmente na máquina, ok? Agora, outro que se propaga na rede, aí não tem enviando cópias de si mesmo, né? É o bot também. Eu vou falar de bot ou botnet, está falando de infecção feita nas redes de computadores, porque infecta computador a computador. Beleza, pessoal? Bom, espero que vocês tenham gostado, então, das dicas, espero que vocês tenham curtido as dicas, né? E anote essas dicas aí. Siga a gente aí nas redes sociais, no nosso Instagram, Facebook, né? E YouTube, ativa lá o sininho para você poder estar sempre recebendo, então, as nossas notificações aí. Coloca aí o seu like, o seu gostei, o seu comentário aí, do que você achou, então, de mais essas dicas que nós te demos aqui agora, né? Espero que vocês tenham curtido e gostado, então, aí, ok? Espero ver vocês aqui na próxima oportunidade. Até mais e até a próxima. Até mais. Tchau, tchau.